Sabe quando tu vê uma série na Netflix que tem muita licença poética e eles contam coisas que não aconteceram e a maioria das pessoas sai da série pensando que aquilo é verdade? O caso de hoje é sobre Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Vou te explicar o que realmente ele fez, o que realmente aconteceu e a linha do tempo. Agora tu vai ficar sabendo a verdadeira história. Passada vai começar. Se inscreve no canal e senta aí que eu te conto. No coração gelado de Plainfield, numa cidade pequenininha de Wisconsin, vivia um homem tímido, muito simples e quase invisível. O nome dele era Edward Theodore Gein. Aos olhos dos vizinhos, Ed, como era chamado, era apenas o esquisito da cidade. Ele andava sempre com o mesmo chapéu, tinha um sorriso tímido e um jeito inocente. Só que, infelizmente, por trás daquele olhar vazio, tinha uma escuridão profunda, uma escuridão que nascia da devoção por uma mulher. Essa mulher era a mãe dele, chamada Augusta Gein. A polícia entrou na casa de Ed Gein em 17 de novembro de 1957. O mundo conheceu um dos cenários mais perturbadores da história criminal dos Estados Unidos. Ed Gein deixaria de ser um homem simples e quase invisível para se tornar um símbolo de horror. A história real do açougueiro de Plainfield inspirou vários filmes que a maioria de vocês conhece, como Psicose, O Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes. Essa história sobre o Ed Gein é uma história de solidão, loucura e amor elevado ao extremo. Ed Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, em La Crosse County. Eu não sei falar inglês. No estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Filho de George Philip Gein e Augusta Gein, Ed tinha um irmão mais velho chamado Henry George Gein. A mãe de Ed Gein era extremamente dominadora. Augusta era fanaticamente religiosa. Ela achava que o mundo todo era corrupto e todas as mulheres do planeta Terra, exceto ela, eram instrumentos do diabo. Ela proibia os dois filhos, Ed e Henry, de fazer amigos, de sair, namorar nem pensar e também de falar com mulheres. Eles eram proibidos. A Bíblia de Augusta era a lei. Ela fazia os dois filhos lerem o Velho Testamento todas as noites, destacando passagens sobre castigos e punição divina. O pai de Ed era alcoólatra, muito violento e incapaz de sustentar a própria família. Augusta desprezava o marido, chamando ele de fracasso total. Quando Ed tinha 8 anos, a família se mudou para uma fazenda bem isolada, em Plainfield. Era uma pequena comunidade rural que não havia vizinhos próximos. Ed cresceu em completo isolamento. Ele teve uma infância extremamente solitária. Na escola, claro que ele era tímido e muito estranho. Era muito comum os colegas de Ed zombarem dele diariamente. A mãe nunca se importou, talvez nunca ficou sabendo disso. E pelo contrário, era extremamente proibido ele fazer algum amigo na escola. Se ele tentasse, ele era punido. Mas mesmo assim, Ed idolatrava a mãe dele e obedecia cegamente, vendo nela uma figura divina. No dia 1º de abril de 1940, o pai de Ed morreu de insuficiência cardíaca devido ao uso excessivo de álcool. Ed e o seu irmão mais velho, Henry, começaram a trabalhar para sustentar a família, né? Eles faziam pequenos serviços na cidade, consertavam cercas, cortavam lenha. Ed também, às vezes, atuava como babá. E ele era praticamente um faz-tudo na região. Em 16 de maio de 1944, o irmão de Ed faleceu. Um incêndio numa área próxima à fazenda, um incêndio bem misterioso, inclusive, aconteceu no dia que Henry
perdeu a vida. Os dois irmãos estavam tentando apagar o fogo, mas simplesmente desapareceu. Os bombeiros foram chamados. Quando eles chegaram, Ed guiou os bombeiros exatamente para o lugar aonde o corpo estava. Ficou bem estranho porque, embora houvesse vários hematomas na cabeça de Henry, o óbito foi considerado como asfixia acidental por causa da fumaça. Pois que isso aconteceu, Ed ficou sozinho com a sua mãe, exatamente como ele queria. Praticamente é quase certo, mas não tem provas. As testemunhas, vizinhos e a maneira que aconteceu é praticamente certo que Ed fez aquilo com o irmão dele. Ele queria a mãe só para ele, porque afinal de contas ela era um ser divino, um ser bondoso, maravilhoso. 19 de novembro de 1945, a mãe de Ed faleceu. Ela sofreu um derrame com 67 anos. Para Ed foi o fim do mundo. Ele ficou completamente isolado e sozinho na fazenda. Ele trancou o quarto da mãe, deixando o quarto intocável por mais de uma década, assim como tudo que estava lá dentro. Apenas a cozinha e um pequeno quarto onde ele dormia, a casa toda, era usado por Ed. Completamente sozinho e isolado, a fazenda se tornou um lixão, um amontoado cheio de ferramentas e revistas mórbidas. Ele começou a se interessar por anatomia humana, canibalismo e assuntos referentes à Segunda Guerra Mundial. Ele costumava, à noite, claro, frequentar cemitérios para ler as revistas que falavam sobre culto à morte. Mas como o Ed vivia, como ele se sustentava, como eu falei para vocês, ele era um faz-tudo. Ele era um faz-tudo diarista. Recebia o suficiente para sobreviver. Ele evitava contato social, mas era considerado educado e confiável pelos vizinhos. Tanto é que ele trabalhava como babá também. Imagina, pobre das crianças. Ele gostava muito de frequentar bares e ferro-velhos. Quando ele saía da fazenda, ele gostava muito de, discretamente, ninguém perceber, observar mulheres que pareciam com a mãe dele. Algo que a série falou que não é verdade é sobre a suposta namorada que ele teve. Gin nunca teve uma namorada. Ele nutria paixões por algumas mulheres da cidade, especialmente por Adeline Watkins, o que aparece na série. Mas tudo aquilo que apareceu na série não aconteceu. Eles não tiveram nada, nenhum tipo de relacionamento amoroso. Nem perto disso chegou. Adeline era viúva. A proprietária de uma pequena loja era muito parecida com Augusta, segundo ele, tanto na aparência como na postura autoritária. Ed sempre observava Adeline de longe e dizia que ela seria uma excelente esposa se não fosse tão mundana. Ela não era mundana. Isso era coisa que a mãe dele colocou na cabeça dele. Os registros e ao que tudo indica, e as investigações da polícia, depoimentos de vizinhos e amigos, amigos não porque ele não tinha, conhecidos, tudo indica que Adeline nunca correspondeu ao sentimento que Ed tinha por ela. Tem relatos sobre uma futura vítima de Ed Gein, chamada Mary Hogan. Ela era dona de um pub, um bar. Ed brincava muito com ela sobre casamento. Ela não levava a sério, ela levava na brincadeira e nem de longe ela imaginava o que ele ia fazer com ela. Em 8 de dezembro de 1954, Mary Hogan simplesmente desapareceu. Quando Mary desapareceu, a polícia encontrou sangue no bar dela, mas nenhum corpo. 3 anos depois, em 16 de novembro de 1957, Berenice Warden, de 58 anos, simplesmente desapareceu da sua loja de ferramentas. O seu filho xerife, um dos xerifes da cidade, chamado Frank, desconfiou de Ed, porque ele tinha sido o último que tinha sido atendido pela mãe dele. Porque constava no registro caixa, que naquela época era feito num caderno. O nome dele era o último. Ele era o último cliente. E foi lá para comprar fluido anticongelante. Anice desapareceu em 16 de novembro de 57. Dia 17 de novembro do mesmo ano, a polícia foi até a casa de Ed. O que a polícia encontrou na casa de Ed Gein foi um dos cenários mais macabros da história criminal, não só dos Estados Unidos, do mundo.
Entre os objetos encontrados na casa, a polícia achou crânios humanos, a cabeça toda também. Eles acharam máscaras feitas de pele humana, madeiras, abajures, tigelas feitas com ossos e pele humana, isso tudo no plural. Eram vários objetos. Uma roupa feminina costurada com partes de peles de mulheres, os corpos femininos. A polícia encontrou o corpo de Berenice pendurado no celeiro, de cabeça para baixo, como um animal abatido. Não esqueçam que Frank, o xerife, era filho dela. Confrontado pela polícia, no mesmo momento, Ed Gein confessou tudo. Ele disse também que desenterrou corpos do cemitério, de cemitérios, vários, próximos à fazenda dele e à cidade dele. Ele disse que fazia isso para conversar com a sua mãe novamente. A série mostra que ele tinha o corpo da mãe dentro do quarto. É mentira, isso não aconteceu. Isso aí aconteceu em Psicose. Então, se vocês viram, perceberam que eles colocaram como se Ed tivesse feito aquilo, mas não foi ele. Foi em Psicose o Norman que fez aquilo. É uma licença poética. Ed não desenterrou a mãe dele e não a manteve no quarto, daquele jeito que aparece na série. É uma referência ao filme Psicose. Ed Gein tem algumas coisas na série que mostram ele de lingerie. E, na verdade, isso aconteceu, não sei se exatamente daquele jeito. Ele usava roupas femininas porque ele queria ser a mãe dele. Ele achava que se vestindo como ela estaria de volta. Isso na cabeça doentia dele. Daqui um pouco eu vou explicar qual o transtorno que ele tinha. O julgamento e o internamento de Ed Gein. Ele foi preso naquele dia mesmo, 17 de novembro de 1957. 21 de novembro ele confessou todos os crimes, mas ele foi considerado inapto para ser julgado, porque ele tinha insanidade mental. Ele foi enviado para o hospital psiquiátrico, na cidade onde ele morava mesmo, onde viveu até 26 de julho de 1984. Com 77 anos, Ed Gein morreu por insuficiência respiratória. Ed Gein foi diagnosticado com esquizofrenia. Esquizofrenia é um transtorno mental onde a pessoa delira, ouve vozes, vê vultos, vive num mundo paralelo. Pelo que eu estudei, a pessoa não nasce esquizofrênica. Pode ser um fator genético, que algum parente próximo tenha e ele desenvolveu. Pelo exterior também, uso de drogas também. Pelo ambiente onde vive, os fatores externos também podem desencadear a esquizofrenia, mas já tem algo pré-existente, já tem alguma coisa ali que não é bem normal para poder desencadear esse transtorno mental. Ed Gein não foi um assassino comum. Ele foi o espelho distorcido da devoção e da loucura. Ele tentou costurar a solidão dele com a pele dos outros. Em um lembrete sombrio que, às vezes, o verdadeiro horror nasce dentro de casa. Eu não tô dizendo que a culpa é totalmente da mãe dele, claro. Como a série também fez, romantizou bastante. Mas ela tem uma parcela de culpa, sim. Talvez se ela não fosse desse... O cúmulo que ela era, uma pessoa louca, má. Não era louca, ela era má, satânica, bandida. Talvez ele não tivesse desenvolvido esse transtorno. Mas é claro que o que ele fez, ele fez. Ed Gein também é conhecido como o homem que amou demais a própria mãe e matou para se lembrar. Foi a vida de Ed Gein de 1958 a 1984 dentro do hospital psiquiátrico. A polícia não tinha provas, mas dois caçadores que estavam caçando perto da fazenda de Ed desapareceram. Provavelmente foi ele que matou também. E uma babá que aparece na série, claro que aquilo tudo que aparece que ele fez com ela não tem provas sobre aquilo, mas ele teria sequestrado e tirado a vida dela, sim, porque ele estava com inveja, porque roubou o emprego dele de babá. Ela desapareceu, essa moça. A vida de Ed Gein no hospital psiquiátrico destinado a assassinos e doentes mentais perigosos. Era um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Ed Gein ficou lá de 58 a 84. Lá no hospital psiquiátrico, ele era apenas o Sr. Gein, um homem magro, bem magro, calado. Passava o dia sentado lendo
revistas femininas e recortes de jornais antigos sobre necropsia e anatomia. Os enfermeiros contaram que Ed era extremamente educado, muito colaborativo. Em nenhum momento ele foi violento. Ajudava na lavanderia, limpava o refeitório, plantava flores no pátio interno da clínica. Quando os médicos entrevistaram Ed Gein no hospital psiquiátrico, ele falava de forma muito calma, muito polida, como uma pessoa que não compreendia totalmente o horror que ele tinha feito, que ele tinha causado. E é verdade, devido ao transtorno mental que ele tinha de esquizofrenia, ele delirava, né? Então ele realmente não lembrava na totalidade o que ele tinha feito. Ele disse que não lembrava dos assassinatos, que só lembrava de visitar os cemitérios à noite e desenterrar os corpos. Que na cabeça dele aquilo tudo parecia um sonho. O diagnóstico oficial é esquizofrenia paranoide, com distúrbios sexuais e obsessivos. Mas não tem nenhuma prova de que ele cometeu aquele ato que você sabe com os corpos das mulheres que ele desenterrava. Não há nenhuma prova que ele tenha feito isso. Então, aquilo que apareceu na série afirmando que ele fez também não existe prova. E a polícia diz que, na verdade, provavelmente ele não tenha feito. Ele acreditava que poderia se tornar uma mulher para se tornar a mãe dele. Assim, era uma maneira da mãe dele ficar perto dele, ele se transformando na mãe dele. A mãe dele viveria de novo. E ele só pegava as mulheres no cemitério, fazia aquilo, as roupas com as peles, para ser uma mulher, devido à paixão que ele tinha doentia, né, pela Augusta. Ele achava que assim ele poderia entrar no corpo da mãe dele. Os únicos assassinatos que ele confessou, o dos dois caçadores não, da babá não, mas a polícia tem praticamente certeza que sim, foi da Mary e da Berenice. Ed Gein tinha uma distorção mental provocada pela criação extremamente religiosa perversa ele teve da mãe dele. Sobre a Adeline, que apareceu na série, suposta namorada dele, que ele não namorou, moradores da cidade e a polícia também, conhecidos, acreditavam que ela gostava de ler as revistas com Ed, eles liam bastante juntos, sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela gostava muito desse tipo de assunto também. E algumas pessoas supõem que ela sabia, em parte, o que ele fazia. Quando veio à tona e descobriram o que ele tinha feito, ela prontamente chamou a mídia, a imprensa, né, local, para dar uma entrevista dizendo que era namorada dele, que ela achou o máximo, né? É para vocês verem que ela tinha esse gosto estranho que ele tinha também. Só que depois que ela viu a repercussão que deu, e talvez por medo de ir presa ou que acontecesse alguma coisa com ela ou alguma retaliação da própria comunidade, ela negou tudo que ela tinha dito. Simples assim. Ela disse que era mentira. E ficou por isso mesmo. Quando Ed Gein cometeu os crimes, ele não tinha ainda tido o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ele nasceu em 1906, né? Vocês imaginem. Então, é claro, com a mãe que ele tinha e o pai, é lógico que ele não teve nenhuma assistência mental, nenhum tratamento medicamentoso, não teve nenhum diagnóstico, então só piorava. O quadro clínico mental dele chegou no ápice. Tudo que uma pessoa esquizofrênica sofre devido ao transtorno, não tomando nenhum medicamento e não fazendo nenhum tipo de tratamento. O que vocês acham sobre esse caso? Alguém ficou com peninha do Ed Gein quando viu a série? Alguém ficou com dó dele? Porque tem pessoas pra tudo, né? Eu não tenho pena dele de forma alguma, mas entendo o transtorno dele. Entendo, tento, né? Entender a cabeça dele, porque se eu entender a cabeça dele é porque eu tenho alguma coisa errada comigo. Tanto entender, eu conheço esse caso há muitos anos, resolvi fazer esse caso agora por causa da série. E parece que tudo que eu estudei sobre ele, que ele não tinha uma maldade nata. A esquizofrenia fazia aquilo com ele como se fosse um sonho. Sim, ele fez. Ele fez porque ele sentia prazer. Sim, mas não era ódio das mulheres, nem das vivas, nem das mortas. Era porque ele queria atingir um objetivo, ser a mãe dele. Então mostra realmente que ele era extremamente um doente mental. Talvez ele fosse mais doente mental do que mal. O que que vocês acham? Se inscrevam no canal, deixem um comentário para mim, para me ajudar. Ativem as notificações, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de assunto, que isso me ajuda
bastante. Sem vocês, eu não vou decolar nunca esse canal que já tá flopado. Gravo vídeo por isso, porque eu não tenho ânimo pra gravar, porque ninguém olha os meus vídeos. Então eu vou contar com a ajuda de vocês. Até o próximo.